Glória a Deus. Lucas 15, 8, 9 e 10. Glória a Deus. Amém? Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Tome o seu assento. Irmãos, eu gostaria de pedir a atenção. Os irmãos têm sido muito bondosos com a gente nas ministrações. Nós temos um texto que vamos trazer aqui nessa noite, e se a gente se perder no meio do caminho, a gente vai para casa sem entender nada. E nós não saímos de casa para isso. Amém? Glória a Deus. Nós temos esse texto no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E antes de começar a aplicar esse texto, eu preciso falar um pouco do escritor deste evangelho. O nosso irmão Lucas, algumas vezes eu já falei sobre isso aqui. Lucas tinha uma profissão boa. Lucas era médico. O apóstolo Paulo faz essa declaração que Lucas era um médico e era um médico amado. Lucas, além de médico, nós entendemos ele como historiador. Historiador porque Lucas, ele não foi discípulo de Jesus de o acompanhar enquanto Jesus estava em corpo físico nessa terra. Todos os apanhados do seu evangelho, do evangelho que Lucas escreve, assim como dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos faz entender que Lucas, ele fazia suas peregrinações, fazia suas visitas aos irmãos, ele visitava os locais que Jesus esteve, e ali ele colhia informações de fontes dignas para trazer as Escrituras. Quando Lucas escreve o seu livro, logo no primeiro capítulo, nos versículos do 1 e o 2, Lucas diz assim, tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então Lucas, ele está mencionando aqui, quando ele inicia este evangelho, que ele adquiriu essas informações que ele nos repassa nessa noite, de pessoas que estiveram com o Senhor Jesus e presenciaram os acontecimentos que ele aqui vai descrever. Uma outra coisa importante para nós entendermos sobre o autor é que no Novo Testamento só existiu um escritor que foi gentio, de origem gentia, e esse escritor foi Lucas. Todos os outros tinham origem judaica, e Lucas então ele traz um texto neste capítulo 15 que nós vamos ver que se divide em 3 acontecimentos. Nós escolhemos nesta noite falar sobre a dracma perdida, mas eu não posso entrar num texto sem contexto. Lucas, no capítulo 15, ele começa trazendo uma parábola, e a primeira parábola que Lucas traz, ele vai falar sobre a ovelha perdida. Quando nós observamos o texto, Lucas vai dizer que a ovelha, ela se perdeu, e as 99 deveriam ser deixadas no deserto, e esse pastor, ele buscaria uma que havia se perdido. Prontamente, diante desse texto, logo entendemos que essa ovelha se perdeu no deserto. Ela era pastoreada, junto com outras 99, ela se perde.
Então, o texto faz nos entender que quando Jesus ele diz, quem dentre vós, tendo sem ovelhas, o texto quando diz quem dentre vós, quer dizer, ou tendo essas 100 ovelhas, nós vamos entender que, na verdade, Jesus diz, que homem dentre vós? Então, Jesus não está atribuindo isso a algo que realmente aconteceu. Jesus está usando de uma forma como parábola, para levar o entendimento para fariseus e escribas, que o cercavam para ouvir os seus ensinamentos. Quando nós vamos para a dracma perdida, o Senhor, ele diz na parábola, ou qual a mulher? Então não está sendo empregado a uma mulher específica ou um fato que tenha de fato acontecido. Então isso prova que esse assunto é uma parábola. Quando nós vamos lá para a parábola do filho pródigo, nós vamos encontrar o Senhor fazendo também a pergunta, trazendo a narrativa de um homem que tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. Então esse homem, ele não recebe uma nomenclatura, não tem um direcionamento de quem é esse homem. Então isso fez com que Lucas atribuísse esses 3 textos a uma parábola e não a um fato verídico que realmente tinha acontecido. Jesus, quando dizia parábolas, Jesus não estava lançando palavras ao vento. Jesus estava trazendo histórias para que, através dessas histórias narradas, trazendo um comparativo com a história da humanidade, o homem pudesse se enquadrar nessa história. E se a gente observar, quem nunca assistiu um filme, talvez na sua adolescência, na sua infância, e se imaginou sendo aquele jogador, se imaginou sendo aquele piloto daquele carro, ou se imaginou sendo alguém dentro daquele filme, se protagonizou em uma história. Então Jesus, ele traz essas parábolas para que a gente nos coloque numa situação dessa e ache um lugar para nós na Bíblia Sagrada. Então, neste texto que nós lemos aqui, nós vamos ver o Senhor trazendo 3 parábolas e as 3 têm acontecimentos distintos, mas acaba levando as 3 ao mesmo lugar. Nós encontramos uma ovelha que se perde, nós encontramos uma dracma que alguém perdeu, e nós encontramos um filho que se perdeu da casa do pai e decidiu ir embora. Existe uma diferença, a ovelha foi perdida no deserto, ela tomou um rumo ignorado e trouxe uma certa preocupação para o seu pastor. Nós temos na terceira parábola um filho que olha para as belezas que o mundo oferece, ele pede a antecipação da sua herança e ele vai fazer o que o seu coração deseja. Quando nós falamos aqui da dracma perdida, o texto que lemos, nós temos que espiritualizar esse assunto aqui. Por que nós devemos fazer isso? A dracma não era algo de um valor que pudesse deixar alguém com o cabelo da cabeça arrepiada, preocupado e correndo, dizendo, perdi uma dracma. Valor financeiro, poder de compra, essa dracma não tinha. Não tinha por quê? Porque na época de Jesus, uma dracma como essa era uma moeda de prata, e ela tinha um peso de 3 gramas e alguma coisa. O seu valor era comparado a um denário romano, que significava o valor de um dia de serviço de um trabalhador braçal. Então, se fosse hoje uma dracma aí, ia custar R$150, e por mais que R$150 seja um dinheiro que faz falta muitas das vezes, a gente se perder, a gente vai se queixar pela perca, mas ninguém vai morrer por causa disso. A preocupação dessa mulher, ela estava perdendo algo de valioso na tua vida. Por quê? Porque esta dracma tinha um outro significado. O costume judeu, quando o homem pedia a moça em casamento ou no seu noivado, ele fazia para ela com 10 moedas de dracma, ou um colar para ela usar em volta do seu pescoço, ou uma forma de cinto para ela usar como adorno no seu corpo. Então essa dracma que ela recebia, sendo 10,
tinha um valor afetivo, um valor sentimental, que toda vez que ela olhava aquelas dracmas, todas elas junto, aquela mulher logo pensava: alguém olhou para a minha vida, se interessou por mim e deu algo para garantir que eu pertença a ele. Então nós vamos observar que quando ela olha aquele colar e ela começa a contar, ela sente que falta alguma coisa ali. E quando ela vê que falta alguma coisa, ela se preocupa. Então nós vamos observar que, espiritualizando esta parábola, ela tem que ser espiritualizada, Felipe. Você sabe por quê? Porque a Bíblia é espiritual. Deus, ele é espírito. E Deus, ele disse: importa que quem me adore, adore em espírito e em verdade. Então, quando nós vemos essa mulher perdendo, nós trazemos para a vida da igreja. Porque a igreja, ela é prometida, a igreja tem um noivo, vocês sabiam disso? Alguém deu um penhor e disse: essa igreja me pertence, esse povo é meu, e eu vou marcá-los com meu sangue, para quando o anjo da morte passar, alguém saiba que essa igreja tem aquele que guarda, tem aquele que protege, tem aquele que vai adiante dela, para livrar de todo embaraço. Então essa mulher se preocupava, não era com a dracma, exatamente, porque era só um dia de trabalho. A preocupação é do compromisso que ela faz quando ela recebe aquelas 10 dracmas. A questão não é uma dracma em si, a questão é que quando ela aceitou, ela assumiu um compromisso com alguém. Vamos olhar para a nossa vida? Vamos imaginar o Senhor Jesus, naquele momento que nós levantamos a nossa mão e dizemos: eu quero Jesus, porque eu quero sair dessa vida. Vamos olhar para nós e vamos pensar no dia que nós saímos da igreja, que nós nos rendemos aos seus pés diante do altar, o compromisso que nós fizemos e o que Ele deu como penhor para nossas vidas. Vamos olhar para nós e vamos ver neste colar de dracma que Ele nos deu, se nós ainda carregamos as 10 conosco, ou se perdemos alguma coisa no meio do caminho. Se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos ter que sair procurando. Porque nós fizemos um compromisso. E nós vamos observar que existe uma coisa importante nessa questão, porque quando essa mulher perdeu, ela precisou tomar algumas atitudes. Você sabe aquele crente que fica a vida toda e não consegue se reerguer na presença de Deus? Vocês estão achando que o defeito está na pregação do pastor? Vocês estão achando que o defeito está na Bíblia que nós carregamos debaixo do braço? O problema é olhar para as dracmas e sentir que está faltando e não achar uma forma de encontrá-la de volta. O problema é que a ovelha se perdeu, foi no deserto. O filho deixou a casa e foi embora, se perdeu pelo mundo. Mas a dracma foi perdida dentro da casa. E coisa dura é perder alguma coisa dentro de casa. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela teria 10, e caso ela perdesse uma, ela acenderia a candeia. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? Que essa mulher estaria com a candeia apagada. Irmãos, crente não pode andar com a candeia apagada. A Bíblia ensina que o crente, ele é luz nesse mundo. E quando nós andamos com a candeia apagada, não estamos cumprindo o nosso papel. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém aqui consegue achar alguma coisa no escuro dentro de casa?
Hoje era 17 horas, um pouquinho antes. A irmã Cícera ligou para minha esposa. Ela chegou para limpar a igreja, não tinha energia, e ela ligou e disse: está um breu dentro da igreja, não consigo fazer a limpeza, porque estava escuro. E eu logo imaginei, porque quando eu saí da escola dominical, tinha um poste caindo ali. Não sei se bateram nele à noite, do lado dos prédios ali. O poste estava pendurado. E eu disse para minha esposa: provavelmente estão trocando aquele poste. Eu vou pegar o carro e vou descer lá. E eu vou perguntar para eles se vai demorar. Não vou suspender o culto antes de saber. Peguei o carro, parei lá, liguei o pisca-alerta, chamei o moço da companhia e falei: só uma informação, por favor. Tem previsão? Tem daqui meia hora. Eu falei: graças a Deus. Aí tinha um moço lá, conhecido da gente, o Otávio. Ô pastor, hora que volta, falou para mim. Eu disse: eu vim ver para mim não precisar cancelar o culto, e já mandei no grupo. A energia vai voltar daqui meia hora, nós vamos ter culto. Só que no escuro, nem limpar a igreja a irmã pôde. E aí às vezes a gente quer viver uma vida no escuro e dizer que está andando com a vida limpa. Isso é espiritual. Eu estou falando é da limpeza que não sai com água e sabão. Eu estou falando da limpeza que, segundo a Bíblia, precisa passar pela lavagem da regeneração. Mas se estiver no escuro, não dá. Você parou para pensar que quando a gente levanta meio nas pressas no escuro, bate o dedinho na quina da parede e chuta o sofá com o dedão e já sai brabo, tudo dolorido, as coisas no escuro não dão certo. É por isso que Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. A candeia do crente tem que estar acesa. Não se perde nada com a luz acesa. Com a luz acesa nós achamos o que está perdido. A Bíblia ela diz que os olhos, eles são a candeia do corpo. O nosso corpo, ele tem uma candeia que precisa estar acesa. Vocês lembram daquele louvor, eu acho que é da Rose Nascimento? Onde está aquele brilho nos teus olhos? O seu olhar já não é mais como antes. Sabe o que ela está dizendo? Precisa acender a candeia, a luz apagou. E quando a candeia apaga, nós olhamos para alguém e conseguimos ver uma diferença. A Bíblia, Lucas, ele vai dizer, no capítulo 12, voltando para trás aqui, e no versículo 35, Lucas diz assim, ó: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Sabe que Lucas está falando do servo vigilante. Do servo vigilante. Vocês sabem por quê? Quando alguém passa uma noite na selva, acampando, caçando, fazendo o que for, eles precisam acender uma fogueira? Vocês sabem por quê? Porque onde tem fogo aceso, bicho ruim não chega perto. É por isso que a candeia do crente não pode estar apagada. A candeia do crente tem que estar acesa. Quando apaga, as trevas chegam. Os olhos precisam estar abertos. Vocês sabiam que com os olhos fechados não é possível ver? Você sabe disso, não sabe? Mas vocês sabiam que tem pessoas com os olhos abertos olhando para mim e pode não estar vendo o que está acontecendo aqui? Porque a Bíblia fala de olhos espirituais. Olhos espirituais, Cleito Queiroz tem, e ele não tem olhos carnais para enxergar nada, ele nasceu cego. Olhos espirituais, Bartimeu tinha. Ele não via, mas ele ouvia e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhos espirituais, Eliseu tinha, Geazi não tinha. Porque na 2 Reis, no capítulo 6,
nós vamos encontrar Geazi acordando e olhando na janela, olhando com a candeia apagada. E aí ele começa a ver carros e cavaleiros, e ele volta correndo para Eliseu e diz: meu senhor, a vizinhança está cercada, vão nos pegar agora. Eliseu fala: calma, meu filho, quem está conosco é maior do que quem está com eles. Eu vou fazer uma oração, Geazi, e você vai ver um negócio diferente. Então Eliseu olha para o céu e diz: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Mas espera aí, tem um paradoxo aqui no negócio. Ele não acabou de ver a coisa ruim vindo para cercar a cidade, mas o que era bom ele não conseguia enxergar, porque a candeia apagada só vê o que não presta, mas candeia acesa vê milagre de Deus. Aí quando Eliseu faz a oração, a Bíblia diz que ele tem os olhos espirituais abertos. E quando seus olhos espirituais é aberto, ele vê carruagens, carro de fogo, ele vê a presença de Deus. Irmãos, culto de adoração a Deus, crente tem que ter os olhos espirituais abertos, irmãos. Vocês pararam para pensar que tem pessoa que entra na igreja, sai do mesmo jeito, não vê nada de diferente, não consegue ver nada de espiritual no decorrer do culto, só vê quem anda, só vê quem está falando. Não, nós estamos aqui para ver o que Deus quer nos mostrar. Os olhos são a candeia do corpo. A gente precisa ter a nossa candeia acesa. Eu conheço, todo mundo conhece aquele crente que só vê o que não é para ver. Mas pensa numas pessoas que conseguem ver tudo que os outros estão fazendo de errado, mas as coisas boas não enxerga, porque para ver coisas boas tem que ter a candeia acesa, irmãos. Cristão com a candeia acesa não fica vendo o defeito do outro, não fica vendo o problema do irmão, não se preocupa se a saia da irmã está justa ou se está arrastando no pé. Nós viemos para a casa de Deus para abrir os nossos olhos e ver o impossível acontecer, porque nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. É inadmissível estar na casa de Deus e ficar cuidando da vida alheia. Aqui é lugar de ver a glória de Deus. Eu não posso vir para cá, ir para casa do jeito que eu vim, sem ver a manifestação do Senhor. A primeira coisa que essa mulher precisou fazer foi acender a candeia. Sabe por que ela perdeu? Porque a luz estava apagada. No escuro se perde muita coisa. Escuro não é caminho para o cristão. Quando Lázaro estava doente, as suas irmãs mandam um recado para Jesus, e logo os discípulos, algum dos discípulos vai dizer: mestre, nós vamos tornar para lá, estão nos procurando para matar, eles querem fazer mal a nós também. Aí Jesus diz assim: quem anda de noite tropeça o seu pé em pedra, mas quem anda de dia não tropeça o seu pé em pedra. Pode o sol do meio-dia estar estralado lá no céu, mas com os olhos fechados vai ser noite para quem não tem visão. Vamos falar da espiritualidade. Os nossos olhos espirituais precisam nos mostrar coisa que faz tempo que nós não estamos vendo. A gente precisa olhar nos irmãos e ver qualidades. A gente precisa olhar um para o outro e ver a manifestação de Deus na vida dos nossos irmãos. Porque hoje em dia as pessoas olham para a gente e só vê defeito.
Defeito nós sabemos que temos. Mas nós temos qualidade, nós temos alguém que mora dentro de nós, que é mais perfeito do que quem nos olha, tem mais perfeição do que quem nos julga, tem mais santidade do que quem nos aponta. Primeiro, acende a luz, acende a candeia, é o primeiro passo para encontrar o que está perdido. Mas aonde está perdido? Onde eu perdi? O que nós perdemos na casa do Pai, nós não vamos encontrar nesse chão de piso aqui não. Porque na verdade, isso aí não se perdeu, não caiu pelo chão. Nós perdemos, irmã Helenita, dentro de nós mesmos. Tem coisas dentro de nós que nós não estamos encontrando mais. Tem coisas dentro de nós que parece que saiu de nós, mas só está perdido aqui dentro. Nós precisamos seguir os passos dessa mulher para encontrar o que se perdeu dentro de nós. Acenda a luz. Acende a luz, tem que acender essa luz. Então a Bíblia vai dizer que depois de acender a luz ou a candeia, ela vai varrer a casa. Irmãos, isso é um assunto sério. Onde já se viu o chão de uma casa ter tanta sujeira no ponto de esconder uma moeda? Hã? Não pode. A nossa vida, ela tem que ser transparente. A vida do cristão tem que ser transparente. Como que nós vamos perder algo dentro de nós e precisar fazer uma varreção para encontrar o que tem dentro de nós escondendo o que nós perdemos? Que a casa precisa ser varrida. Vocês pararam para pensar? Uma moeda, ela tem alguns milímetros de altura. E naquela época era mais grossa ainda. Imagine o tanto de poeira que precisa ter dentro dessa casa para esconder uma moeda no chão. Essa mulher, eu não vou dizer que ela não era uma pessoa que fazia as coisas direito. O problema é que não se limpa a casa com a luz apagada. Enquanto ela não acendeu, o processo da limpeza da casa jamais ia ficar perfeito. Lá em casa, é claro, a cozinha, lá na cozinha é bem claro, lá que a cozinha é bem grande, mas a pastora não é luz acesa o dia inteiro lá. O dia inteiro a luz acesa. Os irmãos que já foram em casa sabem, cozinha e copa junto, é um espaço grande, e é claro, os azulejos tudo branco, é claro lá, mas ela só trabalha com a luz acesa. É porque a luz acesa, ela traz as coisas do jeito que é de verdade. Alguém aqui já botou o par de meia, um pé de cada jeito, de cada cor? Sabe por que você fez isso? Porque não quis acender a luz para incomodar outra pessoa. E se precisar incomodar, incomode! Mas não faça de luz apagada. Às vezes a gente se preocupa com isso. Se eu acender, eu vou despertar alguém. Desperte esse dorminhoco, mas acenda essa luz. Não faça de luz apagada. Varrer casa de luz apagada, como é que faz isso? Então, os irmãos estão percebendo aqui que tem um processo para ser seguido, para encontrar o que se perdeu? Não é, Felipe, só sair procurando, sem levantar o sofá, ver se está debaixo, sem olhar debaixo da mesa, sem ver se... Não, a gente tem que procurar. Dentro de nós cabe muitas coisas, é muitos pensamentos, são muitas emoções,
Mas a gente não pode deixar os pensamentos tomar lugares dos pensamentos do Senhor. O Senhor tem pensamento a nosso respeito. O que ele disse para Jeremias foi: eu tenho pensamento, e são pensamento de paz. Então a nossa vida tem que ser uma via de mão dupla. O Senhor pensa paz para nós, e nós vamos de encontro com essa paz, pensando no céu em nossa vida. Não se varre de luz apagada. Então ela precisava varrer. E quando a gente olha para a nossa vida, então eu acabei de dizer agorinha, que o que nós perdemos não são nesse chão nem nessas cadeiras. Porque vira e mexe, a Júlia já limpou a igreja um monte de ano, a irmã Cícera limpa agora, e de vez em quando a Júlia mandava uma mensagem: pastor, achei uma chave aqui na igreja. Não aconteceu muitas vezes? Alguém perdia uma chave aqui na igreja, aí a gente já mandava no grupo: quem perdeu uma chave, se perder nesses bancos, vai achar. Fica tranquilo que no outro dia já vai estar na tua mão. O problema que nos preocupa aqui é o que está perdido dentro de nós, onde o pastor não tem acesso, o teu líder não tem acesso, a tua esposa, teu esposo, o irmão que senta do teu lado não tem acesso, mas você pode procurar hoje. Está perdido aí dentro. Porque Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 19, Paulo disse que o templo somos nós. Na primeira carta, olha lá o que Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então não é aqui que nós perdemos, é aqui que nós perdemos. O problema de perder aqui é que a gente consegue esconder essa perca por algum tempo. Se eu perder a chave da minha casa, eu não consigo esconder, eu vou ter que ligar para os irmãos, porque senão eu vou ficar do lado de fora. Mas o que eu perco aqui dentro, às vezes eu posso ir empurrando com a barriga, postergando, deixando para procurar depois. Deixa eu dizer uma coisa: existe um lugar que não vai ser chave que vai abrir, mas se perdermos alguma coisa aqui dentro, também não entraremos. Paulo disse: o templo somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. E ele não vem de nós. Não vem de nós mesmos. Nós não temos controle sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos controle sobre nós. Mas sobre o Espírito Santo de Deus, não. Então a casa precisa ser varrida. A casa precisa ser varrida. A Bíblia ela vai dizer que Lucas 11, 24, que nós como templo, nós passamos por uma limpeza. Você quer ver? Quando o espírito imundo tem saído do homem, então vamos lá, quando a casa está suja, o espírito imundo mora dentro do homem. Quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares secos buscando repouso. E se ele não encontra repouso, ele diz: eu tornarei para minha casa de onde eu saí. Alguém aqui já andou por uma rua procurando casa para alugar? Já? Eu também. Você para de casa que não tem placa nenhuma batendo: você quer alugar essa casa? Você vê um carro na garagem, uma bola no cantinho, uma bicicleta de criança, você para lá perguntando se a casa está para alugar? Tem alguém morando nela. Ele pode até tentar voltar, mas a casa já foi varrida e de luz acesa, e o Espírito de Deus entrou lá. Não tem lugar para ele.
A casa está varrida. A luz está acesa. Então, nós vamos observar que ela fez então, o que ela fez? Ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa. E ela buscou com diligência até achar. É um processo, irmãos. Eu sempre digo aqui nessa igreja, a vida espiritual, ela passa por um processo. É por isso que a Bíblia nos ensina que o santo faça o quê? Santifique-se mais ainda. O justo faça o quê? Justifique-se mais ainda. A nossa vereda, ela vai brilhando até se tornar dia perfeito. O processo é gradativo. Para a gente encontrar o que perdeu, não dá para chegar aqui, receber uma visita do Espírito Santo e já sair fazendo de conta que não aconteceu nada, não, meu irmão. A gente vem do mundo tudo rebentado, a gente sente uma presença do Espírito Santo e a gente diz assim, está tudo certo agora, Deus me perdoou, estou cheio do Espírito Santo de novo, já estou pregando de novo. Não! O Espírito Santo está abraçando, ele está dizendo, eu vou te dar um abraço, mas eu vou te tratar. Você vai sentir a minha presença, mas eu vou mexer aí, vai ter que mudar. Não é do jeito que a gente pensa. O negócio é sério. Vira escândalo. A obra de Deus começa a ter escândalo. O paciente mal curado, ele morre. Não se dá alta para quem não está sarado. O Espírito Santo, irmã Helenita, não dá alta para quem não está sarado, não. Sai tudo cheio de machucado, e o Espírito chega e diz, cadê ele? Eu vim para abraçar de novo. Está com a maletinha, indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. Não, deixa Deus fazer do jeito dele. Recebe o abraço do Espírito Santo, recebe o abraço do Espírito Santo, e fique na posição que Deus te colocou. Acendeu a luz, varreu a casa, mas ainda precisa continuar procurando. Vocês sabiam que a gente tem que procurar todos os dias? E ela procurava com diligência até achar. Sabe o que isso quer dizer? Não desista do que você está procurando. Eu conheço tantas pessoas que chegam com gás na igreja, parece que vai de 0 a 100 em um segundo. Passa uns dias, depois não pega nem no tranco mais, é igual carro velho, irmão. Fica no escapamento e não pega mais, porque gastou tudo o combustível na largada. Vai devagar, vai na orientação do céu. Anda no passo do boi, curto e firme, vai devagar. Eu trabalhei na roça um período, muitos anos atrás, e eu ficava observando, chegava na roça, tinha umas pessoas que 9 horas da manhã já era o almoço na roça, filho, às vezes até mais cedo, e tinha uns que pegavam a comida e comia tudinho. Quando dava meio-dia, estava tudo com a língua de fora lá e não tinha mal o que comer. E o ônibus ia embora só 5 horas da tarde, filho. Se fosse roça de laranja, ficava chupando laranja. Se fosse, mas tinha vez que era de limão. Chupar limão já não é bom. Imagina aqueles pezão velho com os espinhos desse tamanho ainda. Tinha que era de algodão, não se come algodão. Mas tinha uns velhinhos lá, Júlia, sabe o que eles faziam? Eles chegavam cedo, abriam a marmitinha, eles comiam um pouquinho e tampavam e ia trabalhar. Dava meio-dia, eles iam lá, comiam mais um pouquinho, tampavam e ia trabalhar.
4 horas da tarde, o povo preparando as coisas para ir embora, eles arrumavam tudo em centavo e estavam comendo, e o povo tudo com fome. A gente tem que olhar para as coisas que acontecem em volta da gente e tirar como experiência, irmãos. Nós não podemos parar. A velocidade aqui não importa. O negócio é continuar. Pastor, mas a minha velocidade, eu nunca vou chegar junto com os irmãos, eu vou ser o último. É por isso que o critério de Deus é diferente do critério do homem. O homem ganha quem está na dianteira. Deus, ele pega, vai para o final da fila e diz comigo: os últimos serão os primeiros. A gente precisa aprender com a ótica de Deus. O negócio é chegar. Então, a questão da procura é uma coisa séria, irmãos. Eu, de fato, já vi muitas pessoas, irmã Lilian, se disparar. Chega e parece que vai ser o próximo apóstolo Paulo da era cristã, porque tem gente que, você olha assim, você fala, o espírito de João Batista veio de novo na terra. Olha o espírito de Elias, agora vai. Se subir no Carmelo, desce fogo de novo. Mas no meio do caminho arria e volta para trás. Vai até o final. Procure até achar. Não desista no meio da tua caminhada. A Bíblia diz que buscou com diligência. Buscar com diligência, irmão, é fazer a coisa certa, do jeito que tem que ser feito. Eu tenho um problema no meu ministério, eu sempre tive. Todas as igrejas que eu tive, eu nunca fui o dos obreiros mais bem quisto. Nunca fui e nunca me importei com isso. Primeiro, porque eu não vivo de bajulação nem tapinha nas costas. Isso aí não me pega, não. Segundo, porque se eu ver que está fora da linha, eu grito, olha lá o trem, sai daí que ela te pega. Eu não estou nem vendo. Se estiver perto de mim, não vai fazer nas coxas, não. Se quiser trabalhar comigo, vai acompanhar a minha visão. Se não, sinto muito. Eu não posso fazer nada. E a gente não aceita Jesus para ser benquisto pelas pessoas. A gente aceita Jesus para renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, o céu abrir o braço e dizer, o mundo te rejeita, vem que eu te aceito. Eu quero ser aceito pelo céu. Então buscar com diligência é fazer a coisa certa. A Bíblia, ela ensina, na verdade o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre fazer a coisa certa. Então ele fala que nós devemos apresentar. Coloca aí, irmão. Eu rogo para vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Que não é todo culto que Deus se agrada. O apóstolo Paulo está dizendo que não é todo culto que Deus aceita. E nós não estamos aqui pregando de cor de parede, porque na Bíblia não determina que cor a parede da igreja tem que ter. Nós não estamos aqui pregando se tem luz pendurada ou não. Eu não quero saber desses negócios. O que Paulo está falando é o meu comportamento no dia a dia e como o meu corpo, ele é apresentado a Deus. Paulo está dizendo, anda decentemente. Paulo está dizendo, anda como homem de Deus. Anda como mulher de Deus. As pessoas olham para você e sabem que você é servo de Deus. Paulo está dizendo, quando se ajuntar para oferecer um culto, tenha raciocínio.
Eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Um camarada que eu tiro o chapéu chama apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele olhava para as igrejas e ele dizia: isso não pode. Por que não pode, Paulo? Porque estão parecendo tudo menino. É todo mundo correndo e pulando e para o culto inteiro e ninguém se ouve a pregação. Então vocês vai devagar. Quando profetizar, 2, no máximo 3. Se não tiver intérprete, não está edificando a igreja, não. Paulo disse: vocês tenham ordem e tenham decência para apresentar o culto a Deus. Quando nós estamos conversando, é chato, não é? A gente está dialogando e chega e tem 2 ou 3, chega de uma vez e fica conversando tudo junto, atrapalha o que a gente está falando. Isso não é falta de educação? É feio de ver um negócio desse. Paulo está dizendo: quando nós estamos tratando das coisas de Deus, cada um fale na sua hora. Se não tiver hora de falar nesse dia, espere a tua hora e fale no outro. Mas vamos apresentar com raciocínio um culto para Deus, irmãos. A gente vive um momento que as pessoas conseguem fazer ordem lá no tribunal diante do juiz. As pessoas diante do delegado, elas fazem as coisas em ordem, sim senhor e não senhor. Mas na casa de Deus está diferente. Na casa de Deus, irmãos, eu estou falando é no geral aqui. Vai para lá, vem para cá, grita aqui, grita lá. Não sei o que está acontecendo. Quarta-feira, tinha um homem na porta da igreja. E aí tem crente ainda que fica dolorido. Porta da igreja não é consultório psicológico para ninguém ficar desabafando. Porta da igreja ou entra ou vai embora. Agora ficar com a lata de cachaça na mão, soprando baforado de cigarro dentro da igreja, e os crentes querer dar atenção, aqui não. Isso é igreja, não é o consultório do Dr. Luiz Felipe futuramente. Quer desabafar? Senta num divã, paga consulta para um psicólogo. Aqui é lugar de falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Não pode. Tudo que atrapalha o culto de adoração a Deus não é de Deus. Não é de Deus, irmãos. Nós nos reunimos para cultuar. E se alguma coisa está atrapalhando, está errado. E a gente precisa ter consciência que está errado. Nós não desprezamos nenhum ser humano. Mas o horário de culto, eu não paro o culto para atender nem minha mãe lá fora. Eu já vi pastor que para o que está fazendo no altar para ir atender os outros lá fora, em horário de culto. Eu nunca vi um negócio desse. É falta de respeito. Houve uma época nessa igreja, tinha pessoas que não está aqui mais, o cara passava bêbado lá, cheio de cachaça, com o corote na mão, trazia aqui na frente para orar, parava a pregação. Isso não existe. Se tiver doente, traga, a gente ora. Se tiver endemoniado, traga, a gente ora. Oração não tira a pinga do corpo. A não ser que a gente monte uma cafeteria aí e dê uma caneca de café para o cidadão forte antes. A gente precisa saber que isso aqui é sério. Então, a palavra diligência é fazer a coisa certa, da maneira certa, do jeito que tem que ser feito, irmãos. A gente, no trabalho, morre de medo do patrão, do gestor, do encarregado, do líder, porque a gente precisa do trabalho para receber o salário e pagar nossas contas. A gente tem o pessoal que trabalha para a gente, e aí quando a gente chega, já vai botando celular no bolso, já pega um negócio. A gente não é bobo, a gente sabe que está enrolando.
Se tem uma coisa que não dá para enganar é Deus, irmãos. Deus não dá para enganar. Esses dias eu precisei mandar um cidadão parar, porque toda hora que ligava, atendia no primeiro toque da chamada. Mandava uma mensagem, já respondia na hora. Eu falei, peraí, esse camarada está trabalhando com celular, então ele arruma um serviço na Claro e vai lá, Claro paga o salário dele. Eu não vou pagar mais. Porque tudo que nós formos fazer tem que ser da maneira correta. Nós somos crentes, irmãos. Jesus teve oportunidade de desistir no caminho do Gólgota. Jesus teve oportunidade, meus irmãos, de deixar a cruz e dizer cada um que se vire. Mas Jesus fez a coisa certa. E a gente precisa fazer a coisa certa. Então a Bíblia vai dizer aqui que ela procurou até achar, irmãos. E eu quero que nessa noite você faça um compromisso com você, não é comigo não. Faça esse compromisso com você e com a tua vida espiritual. Saia daqui declarando, eu vou encontrar aquilo que eu perdi, porque eu sei que está aqui dentro ainda. A gente canta, reacende a chama, não é? A gente canta, abre os meus olhos espirituais, não é? A gente precisa ter a diligência agora para isso tudo acontecer em nossas vidas. Então depois que achando, ela achou, irmãos. Olha o resultado bom aqui. Ela achou o que estava perdido. E estava perdido dentro de casa. O pior lugar para se perder alguma coisa é dentro de casa, irmãos. Irmãos, um dia, vocês não vão dar risada do que eu vou falar não, mas um dia, eu perdi meu celular. E eu estava procurando ele com a lanterna dele ligada na minha mão. É sério. Eu liguei a lanterna do meu celular para procurar meu celular, gente. Tá? Eu já fiz isso. E eu acho que não deve ter sido só eu não. Talvez alguém não ligou a lanterna. Mas já procurou ele com ele na mão, no bolso. É porque eu não estava prestando atenção. E tudo que a gente faz sem prestar atenção não dá certo, irmãos. Na faculdade não vai passar para o próximo semestre. No trabalho não vai conseguir a promoção. Então tudo que a gente vai fazer tem que ser com empenho, com vontade, com desejo de alcançar o objetivo. Não foi o que a irmã Selma leu aqui? A gente tem que ter um alvo. Então, ela convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Sabe o que quer dizer quando ela diz, já achei, vocês vêm se alegrar comigo? Esse texto dá a entender que a vizinhança já sabia que ela tinha perdido a dracma. Porque ela não trouxe um texto de apresentação. Olha, eu havia perdido uma dracma e eu encontrei. Então vocês vão se alegrar comigo. O texto sugere o entendimento aqui que as vizinhas e as amigas sabiam que ela tinha perdido a dracma. Então ela diz, encontrei. Vai ter alegria. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente encontra o que nós perdemos? É alegria. Você quer descobrir se um crente encontrou o que ele perdeu dentro dele mesmo? Você começa a ver a diferença dele nos cultos. Para de ficar de cara feia. Sorri. Canta os hinos da harpa. Fica de pé junto com a igreja. Dá paz do Senhor para todo mundo na hora que vai embora. Está feliz porque encontrou alguma coisa que tinha perdido. E eu vou dizer uma coisa aqui. Isso que nós precisamos encontrar vale mais do que achar dinheiro, viu, irmãos? Se bem que com esse negócio de Pix ninguém acha dinheiro mais, né? Tá difícil, né? Então. Mas, irmãos, ela disse assim, ó.
vocês se alegrem comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Onde ela perdeu a dracma? Em casa. O que a dracma simbolizava para ela? O relacionamento com seu noivo. Era como se fosse uma aliança de casamento. Sabe, a coisa que a gente perde dentro de nós afeta o nosso relacionamento com o Senhor. Então a gente precisa procurar. Enquanto a gente não acha, a gente se torna um crente rabugento. Vocês sabem o que é um crente rabugento? Aqui não tem, graças a Deus. Vocês sabem o que é o crente rabugento? Nada tá bom. Não tá bom o que o irmão está fazendo. Não tá bom o som que o irmão está mexendo. Não tá bom a batida da bateria. Não tá bom a gravata do porteiro. Nada tá bom, porque o crente está rabugento. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Procure o que você perdeu. Eu te garanto que a sua vida vai ser diferente. Eu te garanto que você vai ter algo que vai te inspirar a demonstrar que você está alegre. E não é difícil para a gente saber quando alguém perde alguma coisa. A gente não pode julgar, não pode falar. Vocês reparou que vira e mexe eu cumprimento alguém, eu olho no olho e falo assim, tá tudo bem? Vocês reparou que de vez em quando eu faço isso com alguém? Precisa falar mais alguma coisa? Vira e mexe tem alguém que perdeu a alegria, irmão. E eu conheço os crentes dessa igreja. Faz 7 anos e 5 meses que eu estou pastoreando aqui. Exatamente amanhã vai fazer 7 anos e 5 meses. Eu olho para vocês e eu sei como é que está. Eu não estou falando de julgamento. Eu estou falando se alguém está bem, se não está, se está pensativo, se está cansado, se está querendo ir embora logo, se o culto não está sendo satisfatório, porque você quer ver o crente que não está se satisfazendo com o culto, ele vai 7, 8 vezes para lá tomar água, parece um camelo. É igual na escola dominical. Começa a escola dominical dos jovens, tem alguns que dá 10 minutos já está vindo tomar água e ir no banheiro. Aí eu não falo nada, estou falando aqui agora. Eu fico pensando, falo, puxa vida, mas acabou de sair de casa, gente. Como é que pode isso? Aí eu já entendo que o negócio não está atrativo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós não vamos pendurar balão colorido aqui. Nós não vamos pôr patati e patatá pulando aqui. Aqui não vai ter atração, não. A atração da igreja é isso aqui, ó. Se quiser ser feliz, vai ser dentro desta palavra. Busque até encontrar, e eu te garanto que você vai ter uma vida melhor. Em nome de Jesus, amém?